Olá, minhas admiráveis! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na sexta temporada do Pod Admiráveis. Sejam muito bem-vindas, muito feliz com cada um de vocês que estão nos acompanhando. E hoje, gente, vai ser maravilhoso. Hoje vai ser maravilhoso. Nós estamos nesse tema falando de legado. E hoje eu trouxe uma pessoa tão especial para a gente conversar hoje, que tem muita história para contar, que vai ser um momento de muita cultura aqui hoje. Meu Deus do céu, vocês nem imaginam. E eu quero dizer que o nosso propósito, o nosso objetivo aqui é despertar a mulher admirável que existe em você, para que você possa alcançar seus sonhos, seus objetivos, ir mais longe e viver todo o potencial que você tem, que Deus já te deu. Então, fica ligadinha, fica aqui comigo, porque vai ser maravilhoso esse episódio. Gente, eu sou Esli Barros, para quem ainda não me conhece, host desse podcast, e nós estamos já na nossa sexta temporada e muito feliz com tudo que a gente tem conquistado, né? E hoje, gente, eu tenho um convidado muito, muito especial. Ele é conhecido internacionalmente, muito famoso já aí na vida dele. Já participou do Lar Docilar, programa do Caldeirão do Hulk, do Decora. Ele tem uma história de vida tão extraordinária. Ele faz um trabalho social. A gente transforma, que leva o artesanato brasileiro para um outro nível. E eu estou aqui, gente, com Marcelo Rosenbaum. Meu Deus, seja muito bem-vindo, muito feliz com a sua presença aqui. Ô, minha querida, obrigado, prazer imenso estar aqui em Tocantins, em Palmas. Prazer imenso estar falando com você aqui para essas admiráveis. Agora eu olho para cá, as admiráveis. E é isso, que honra, muito bom. Que coisa boa. Obrigado pela apresentação aí. Seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes. A gente está falando de legado e a sua história, né, mostra o quanto você tem trabalhado para deixar um legado, né? E eu admiro muito o seu trabalho. A gente já acompanha você desde a época lá do Lar Docilar, depois veio o Decora, né? E depois tantos outros projetos. Hoje você está com esse projeto tão lindo de A Gente Transforma. Isso, que é forte o Instituto, isso. né? O Instituto A Gente Transforma, exatamente, que a gente trabalha com... a gente vai nas comunidades, né? A gente vai para o Brasil profundo trabalhar com comunidades, né? Parcerias, né? Com comunidades tradicionais, ribeirinhas, sertanejas, indígenas, quilombolas e outras tantas aí do nosso Brasilzão, né? E a partir dos saberes e dos conhecimentos que existem, né? Que é o nosso grande ouro do Brasil, né? Que está em cima da terra, que são essa diversidade, né? Essa beleza. E a partir disso a gente cria oportunidades ou desenha junto, né, com as comunidades, oportunidades de permanência no território, defesa do meio ambiente, para a defesa do meio ambiente, do próprio território, dessas pessoas sábias que vivem da natureza, né, que reconhece a natureza com suas tecnologias e ciências, né, diferente desse mundo, né, que vem da colonização, né, do mundo que também que não reconhece o homem integrado, o ser humano, não o homem, né? O ser humano integrado ou como parte da natureza. Nossa, é muito lindo esse projeto seu, Rosenbaum. E como foi que você, de repente, vem parar no Tocantins, no Jalapão, com esse projeto? Conta pra nós. Ixi, ó, o Tocantins ele tá muito forte na minha vida, não é de hoje, não. Eu tenho uma história grande com o Tocantins. Uma delas, assim, começou há uns 15 anos atrás. Que legal! Que eu fui para Ponte Alta, a convite do Sebrae na época, num grupo que era o Piracema, um grupo de designers. Foi, na verdade, a minha primeira imersão com artesanato, né? Numa imersão com comunidade tradicional, com mulheres que na época trabalham com capim dourado. Então, eu já trabalhei com capim dourado há 15 anos atrás. Sério? Inclusive, aquela intervenção preta que a gente vê muito hoje, sabe, da linha preta no capim dourado, eu que acabei trazendo aquilo. Que legal. Há 15 anos atrás, no exercício que a gente fez em Ponte Alta, uma coleção. Alta. Isso, e foi muito legal.
Mas enfim, aquilo foi pontuado. Já tive algumas vezes em Palmas fazendo palestra. E eu fiz em Tocantins, lá no Formoso do Araguaia, na Fundação Bradesco, um edifício, né? Quer dizer, eu trabalho para a Fundação Bradesco, que é uma instituição é uma fundação que trabalha com educação, né? Com educação. E lá é um dos internatos que eles têm para 1.200 crianças, que era a fazenda do antigo fundador do Bradesco, né, que transformou em escola por conta da distância das crianças na época de estudar e não conseguir voltar para suas casas diariamente. É um projeto muito lindo mesmo. E a gente começou fazendo as moradas para essas crianças e com esse projeto a gente co-criou esse edifício com os jovens, com os usuários, né, com os moradores, desde crianças até adolescentes, porque eles passam dos 7 aos 17 anos de idade nessa escola. A gente ganhou um dos prêmios mais importantes de arquitetura do planeta, assim, que é o RIBA, que é o Royal Institute British Academy. Nossa! E que ele consagrou essa premiação assim, para esse edifício, justificando que a arquitetura transformou a vida dos moradores, de quem quem usa o edifício. Tanto pelo processo construtivo, né, de colaboração, como também no conforto térmico, na questão de integração, de reconhecimento da ancestralidade, dos saberes tradicionais, dos usos alternativos de materiais. Foi considerado que já... show! Meu eu tô aqui falando, né? Eu vou falando. Gente, eu preciso ressaltar isso aí. Porque muitas vezes nós aqui do Tocantins não estamos sabendo, né, que um projeto desse, premiado por uma das maiores instituições do mundo, né, foi premiado aqui do Tocantins. Olha que forte isso. E tem uma outra coisa, assim, que eu não tô aqui me exibindo, né? Tô só contando fatos, o que é real, assim, eu não tô inventando. Que legal. Mas esse edifício foi considerado entre os 10 mais importantes do século, pelo The Guardian, o jornal inglês. Que legal. E a gente foi muito agraciado com vários prêmios nacionalmente, internacionalmente, assim, foi um edifício que mudou muito também, até a nossa atuação, né, do escritório, da forma, que faz parte da metodologia do Agente Transforma, do Instituto Agente Transforma. Então, o Instituto Agente Transforma também, a gente não trabalha só relacionado ao artesanato, né, e sim a essas oportunidades de saber, de escuta, né, de reconhecimento, de amplificar vozes, porque na verdade é isso, as vozes estão aí, os saberes estão aí, o que a gente faz é amplificar. Resgatar essa história. Então, é que a coisa das palavras eu acho muito legal, porque assim, a gente fala resgate, todo mundo fala resgate, mas eu chamo de reconquista. Reconquista. Porque resgate parece que a pessoa está se afogando, tá. ou você tem que resgatar uma vida, mas reconquistar é trazer o que está lá. Né? Trazer de volta. Trazer de volta, sabe? Na força da mão dada. Então, é muito um trabalho de ponte, sabe? A gente vira uma ponte e, claro, nesse lugar da criação, da escuta, muito da escuta. E escutar a partir do coração também, né? Da voz que está lá, né? Das palavras que existem, das belezas que já estão lá. Nossa, então esse é mais ou menos... Quantas histórias, né? Quantas histórias você vai aprendendo, descobrindo, né? Nesse Brasil todo. Que lindo isso. Gente, é muito lindo. Quando eu até estava conversando com você e falei assim, gente, Rosenbaum, você, além do legado que você está construindo através do Instituto, né, a gente transforma, ainda tem um legado profissional seu, que você foi um dos primeiros que levou para a televisão brasileira, né, a arquitetura, o design de interiores, toda a decoração, o desejo do brasileiro de deixar a casa bonita e decorada. Eu acho que você implantou muito esse desejo, né? E eu queria que você me contasse um pouquinho também sobre isso. Como que foi participar desses programas de televisão, né? Como que essa oportunidade foi... ajudou toda a arquitetura e mudou a arquitetura, que eu vejo assim, que mudou a arquitetura e a decoração, né, levou para um outro nível. Que legal assim, você falando, mas para mim eu não vejo, eu vejo eu fazendo, eu estou fazendo com a força e com as formas que eu acredito de atuar e de estar aqui na existência, né? A gente está numa existência e eu estou aqui fazendo o que eu acredito que eu posso de melhor a partir das minhas oportunidades. Então, começa que também não fui eu que levei, eu fui convidado. Então, eu tive um privilégio de estar nesse lugar,
né, de estar fazendo o primeiro programa em rede nacional relacionado à transformação de casas de pessoas de classes, né, mais simples, né? desprivilegiadas. Então, qual que é a minha responsabilidade nisso, né? Então, eu me via numa responsabilidade de o que eu posso entregar, né? O que eu posso fazer de melhor. Mas antes disso, assim, é engraçado, né? Porque numa vida cabem muitas vidas, né? É verdade. Então isso para mim já parece que foi uma vida passada quase. Mas também, ao mesmo tempo, a gente não nega nada, né? Porque é tudo construção e aprendizado. Porque isso me trouxe muita oportunidade de um raciocínio também mais rápido por conta do tempo, né? De um programa de televisão. Esse olhar, né? Eu sempre tive, mas aí eu instiguei mais, né? Fiquei mais instigado nesse olhar dos saberes, do entorno, sempre olhar para o entorno. Então, os meus pilares nessa época, né, fazendo um programa de televisão de grande audiência, era sempre olhar, né, para em que contexto essa casa se inseria, né, qual era a redondeza, né, o que tinha de cultura, o que tinha de saber no entorno, qual a necessidade dessa família, inclusive uma família de classe, né, mais... desprivilegiada mesmo. Enfim, carente mesmo, carente, né? Recebendo uma casa nova, como eles iam fazer a manutenção dessa casa? De que forma, junto com o trabalho da transformação da casa, a gente poderia trazer uma oportunidade também de gerar renda a partir desse imóvel, desse sonho, né? Então, muitas vezes eu colocava um salão de cabeleireiro junto, uma pastelaria que era o sonho da pessoa, ou a pessoa vendia pipoca, eu fiz um cinema dentro de uma cidade que não tinha cinema. Uau! Então, sempre aí trazia tecnologias sustentáveis, alternativas para a manutenção dessa casa mesmo. Então, energia solar, lugares que não tinham saneamento. Então, eu fazia fossa de evapotranspiração, que é uma tecnologia de permacultura, né, que faz o tratamento da água com a raiz da bananeira. Uau. Então, sempre era nessa responsabilidade. Uma responsabilidade social. Social e de contexto e de permanência do que estava sendo construído com respeito para aquela família também. E muito a partir da identidade dessas famílias, né? Uau. Então, o que a gente entregava era uma casa nova, não tinha luxo, né? Uma casa nova com porta que representa a segurança e a privacidade, que é muito claro para nós que temos uma casa, que vivemos numa casa, mas a realidade do Brasil não é essa, né? A gente vive num Brasil onde a maior porcentagem das pessoas vive em casas sem porta de segurança, sem porta de privacidade no seu próprio quarto, né? Com questões de saúde mesmo, em relação à umidade, não tem banheiro, insalubres, né? Insalubres. E aí a gente ainda acha que isso é chique, ou que era um luxo, porque era simplesmente uma casa nova, com porta e com os espaços mínimos dignos que a gente precisa para viver, né? Uma cozinha, uma lavanderia, um quarto, uma sala, pronto, e banheiro. Pronto, não era nada mais. Só que de alguma forma isso parecia um luxo. E aí ficava sempre a minha reflexão, né? Poxa, a gente espera... Tem um prêmio Nobel da Paz, né? Que é de Bangladesh, que inventou o microcrédito, né? Que é o Yunus, né? Muhammad Yunus, que ele fala que ele espera que essas casas, que essas favelas, daqui a alguns anos, só esteja em museus de histórias naturais. E que quando a gente olhar para isso, a gente fica indignado e fala, nossa, tinham pessoas que viviam nessa condição. Então, ao mesmo tempo, era dentro dessas reflexões. Eu estava fazendo isso, né? E, ao mesmo tempo, eu estava na televisão, né? Num programa de grande audiência, sendo reconhecido, né? Na rua, em todos os lugares. E isso, ao invés de me trazer conforto, me trazia também, aumentava a minha responsabilidade. O que eu faço com isso? Porque isso não é para mim, né? Se chegou até mim essa oportunidade de estar nessa dimensão, nesse espaço, porque o que eu sou é arquiteto. Quer dizer, nem arquiteto eu sou porque eu não sou formado em arquitetura, né? Eu larguei a faculdade no último ano. Sério? Que eu comecei a trabalhar muito cedo, pois é. Que legal isso, saber disso. Pois é. Então eu ainda tinha essa questão, né? Porque eu estava fazendo um trabalho representando em rede nacional uma profissão, né? Que precisa, sim, né? Eu sempre fui muito autodidata, eu trabalhei, eu fiz praticamente a faculdade inteira, só não fiz o último ano, né? Não me formei, mas eu não tenho diploma. Mas é isso, mas a minha profissão é essa, eu não sou ator, né? Eu não sou uma figura... Virei uma figura pública,
mas eu entendi que essa figura pública era para responsabilidade. Para pôr a serviço para um trabalho que eu enxergo que hoje é exatamente o Instituto A Gente Transforma, né? Que ele traz... Né? Por isso que eu falo, parece que foi uma vida passada, mas ele foi uma construção. Para, inclusive, da minha imagem também. Para você, né? chegar hoje, né? E fazendo o que eu faço. Fazendo o que você faz. Gente, e me conta dessa amostra que vai ter, que já aconteceu. Essa amostra maravilhosa, né? De Capim Dourado, das mulheres que trabalham, né? com esse projeto lá no Jalapão há muito tempo. Como foi desenvolver isso, né? Como que foi? Você me contou que já tem 2 anos que está nesse projeto. Conta para nós. Pois é, minha querida. É assim, são 2 anos desse projeto, que é a convite do WWF, né? Uma organização mundial, né? Em defesa do meio ambiente, né? E aí, eles já estão há muito mais tempo do que esses 2 anos no território, né? Olhando para o cerrado também, para a preservação desse bioma tão importante para o Brasil. E dentro desse trabalho tinha a parte de trabalhar com as mulheres quilombolas junto do Capim Dourado. Né? E aí, poxa, um convite desse, né? E ainda mais de novo, Tocantins volta para minha vida, né? E você já tinha um exemplo do Tocantins muito bom de Formoso do Araguaia. E com o Capim Dourado também, né? Com o Capim Dourado, já é verdade. Não deixou de ser uma relação importante, assim, de sucesso também, né? Em outro lugar, de outro jeito. E aí nesses 2 anos, a gente começou a vir para cá. E o trabalho que foi proposto, o desafio do WWF para nós, era trabalhar com 3 comunidades quilombolas. Né? Do Mumbuca, quilombola Mumbuca, quilombola do Prata, e a KPPM, que é uma associação em Mateiros, né? De artesãs e produtoras rurais. E elas nunca tinham trabalhado juntas. E o meu desafio, e o que eu propus para o WWF é o seguinte: vamos trabalhar nesse projeto, mas eu quero trabalhar com as 3 juntas. Com as 3 juntas. Eu gostaria de unir as 3. Ah, mas isso nunca aconteceu, não sei o quê. Bom, vamos fazer esse teste. A gente começou nas primeiras viagens. A Adriana, minha sócia, veio na primeira viagem conversar com as associações, entender. Eu fiquei doente, não pude vir. Aí vim numa próxima. E aí, na conversa com as associações, a gente foi entendendo que a grande reivindicação delas é o saber fazer Capim Dourado sendo um saber fazer quilombola de mulheres, né? Que começou lá atrás com a dona Miúda, que sim, se reconhece, né? Se aprendeu também junto com os xerentes, né? Com os povos originários, né? Dos povos tradicionais que viviam também na região, mas é ela que traz, né? A dona Miúda que traz esse saber fazer da forma que hoje existe, né? O Capim Dourado foi ela. E ninguém fala mais hoje, né? Fora do Tocantins, talvez aqui no Tocantins as pessoas saibam, ou pelo menos já ouviram dizer isso. Mas no mundo, ou fora daqui, ninguém fala de Capim Dourado sendo um saber fazer quilombola. E aí eu entendi que esse trabalho era um trabalho de criar essa comunicação, de levar, né, de amplificar essa voz desse saber fazer como das mulheres daquela quilombolas do Jalapão. E aí a gente começou a fazer um trabalho aí foi para uma imersão, e aí no nosso processo, que é uma metodologia, a gente juntou as 3 comunidades, as mulheres criaram o nome da coleção, que hoje é Jalapoeira Apurada, a coleção legal. De esculturas, chama Jalapoeira Apurada, que faz parte, né, de um nome, que é um nome que até alguns anos atrás ele era pejorativo, né? Era um nome que falava aquelas jalapoeiras apuradas, das mulheres que moram no Jalapão, como algo pejorativo. E elas hoje trazem como honra, como orgulho. Resgatando jalapoeiras, mulheres do Jalapão, né? Jalapoeira, mulher do Jalapão, apurada como essencial, como algo muito apurado, muito fino, né? Então é um nome que tem muito a ver com elas. E aí na minha relação com elas eu fui observando os objetos que elas já fazem, né? As formas, que são formas muito próprias, né? E com muita maestria que elas trabalham com essa palha, eu fui aumentando as proporções. E hoje a gente tem uma coleção da Jalapoeira Apurada sendo lançado, né, na Empório Design, uma loja super reconhecida, né, super sofisticada, de Palmas, né? Palmas. Com a presença dessas mulheres, mas são objetos esculturais, obras de arte
feitas por essas artistas, né? As mulheres da Jalapão, a Jalapoeira Apurada, das 3 comunidades quilombolas, falando do reconhecimento desse saber, da possibilidade de preservação do cerrado a partir da manutenção e da permanência delas no território. Então é sobre isso que a gente está falando. Então essas são obras de arte, né, que as pessoas aqui, começando hoje, lançando mundialmente hoje em Palmas, com a presença dessas artistas, peças, né, que falam exatamente sobre todos esses elementos, né, da união de 3 comunidades, da força dessas mulheres, da arte dessas mulheres, da preservação desse bioma importante para o planeta, como sendo, né, a caixa d'água do mundo. Com certeza. Né, é do Brasil, mas aí também é do mundo, porque é ela que abastece, inclusive, a Amazônia, e que a Amazônia abastece a água do Sudeste, enfim, tá tudo integrado. Então, qual a importância do cerrado, né, que tem que ser falado? E essas mulheres, estando no território, elas também estão preservando e cuidando desse bioma. E é isso tudo, né? E aí também levar Você conseguiu reunir as 3 comunidades que tinham uma rixa já há muitos anos, né? Que eles não trabalhavam juntos. E você conseguiu reunir as 3 comunidades para esse projeto. E hoje elas são as Jalapoeiras Apuradas. Exatamente. Que lindo E isso. as Jalapoeiras Apuradas, elas vão estar hoje, no caso, né? Que hoje é o lançamento. Mas a partir de amanhã a exposição permanece até final de janeiro para os tocantinenses, as pessoas de Palmas, né? Quem quiser, o público, essas mulheres admiráveis, vão lá conhecer a beleza desse trabalho, né? A força dessas mulheres, o encantamento, né? Que é essa matéria-prima, né? Que é essa sempre viva, que nasce nessas veredas e que cada ano diminui também, né? É verdade. Por conta de toda essa nossa questão ambiental. Então, a importância, né, dos próprios tocantinenses reconhecer a beleza e esse cuidado, né, dessas entidades, porque essas mulheres são umas entidades, né? Essas mulheres quilombolas, com muito conhecimento, tem toda uma história, né? Que passou de pai para filho, de uma história de vida de resiliência mesmo, de buscar crescer diante de tantas dificuldades que elas vivem, né? Trabalhando a arte delas, né? E hoje, gente, levando essa arte para o mundo. Que forte, hein? Quem quiser comprar, participar, ir lá conhecer, ver, conta para nós como que é. Pois é, gente. Cheguem lá na Empório Design, uma loja lindíssima. A Empório Design Gente, eu sou apaixonada. Porque a Gleice Jane, ela foi a minha primeira convidada aqui. Ah, que demais. Sério, a primeira. A gente iniciou o nosso Pódio Admiráveis com ela, porque ela é uma mulher muito forte. Uma mulher que ela se transformou a história do empreendedorismo feminino, né? Ela começou e já, assim, sabe, se fortalecendo, já vai fazer 18 anos em Empório Design. Maravilhoso. E é uma loja linda, maravilhosa, de muito bom gosto, tudo de melhor você encontra lá. E agora tem também a mostra lá na Empório Design. Ela foi muito generosa, né? Então, assim, toda a venda é 100% revertida ao projeto para as mulheres. Né? A Empório Design, ela não tem um custo em cima das vendas. Vai ser vendido essas obras de arte, essas esculturas na Empório Design. Então, quem quiser, chegue na Empório Design. As peças ficam até dia 20. Depois, em março, isso vai para São Paulo e a gente já tem convite para expor em Milão e também no México. Então, legal. É o lançamento mundial dessa coleção em Palmas, né, para as mulheres também estarem próximas, para também mostrar a importância para o próprio tocantinense, né, para valorizar esse eixo, tirar, né, essa geografia e essa centralidade. Isso é tudo em São Paulo. Tudo ou é São Paulo ou é Rio de Janeiro, não sei o que, não existe mais isso, porque a gente vem para Palmas e encontra uma empreendedora, uma mulher, né, nesse tamanho que é a própria Gleice Jane, com essa loja, né? E o público tem que conhecer, o público local tem que reconhecer, tem que entender, tem que respeitar, né? E valorizar. E é isso. Então, assim, essa parceria está muito linda, a mostra, eu estou muito feliz. Então, assim, a equipe é gigante, né? Então tem fotos do Loiro Cunha, o texto é da Lígia,
Aí tem a Adriana Benguela, né, que é minha sócia, junto com a Ludmila, que fez toda a parte da gestão financeira, Loiro Cunha, que eu já falei das fotos, a Nath, que foi uma assistente. Então, assim, é uma equipe gigante, que eu estou até perdendo alguns nomes, mas todos os parceiros que foram dessa mostra, o pessoal da Casa Cor, da... Nossa, eu precisaria falar de todo mundo, eu esqueci, nem trouxe o papel aqui. Porque é muita gente envolvida, né? Muita gente. Eu sempre falo aqui, Rosimal, porque a gente quer que as mulheres, né, as nossas admiráveis, elas cresçam no seu trabalho, no sua empresa, nos seus projetos. Tem tanta gente com projetos lindos que às vezes fica com medo de colocar em prática, né? E o nosso objetivo aqui é ajudar essas mulheres entendendo que se você agir, né? Você falou para mim, eu sou um fazedor, né? Você começou falando assim, eu vou lá e vou fazendo. Nem acabei a faculdade, né? Então eu queria fazer. Então, o que acontece? Gente, é a gente agir, e a gente não faz nada sozinho, né? Quantas pessoas a gente vai se juntando, né? Trabalhando ali para que uma amostra dessa, por exemplo, possa acontecer, né? E tá muito linda a amostra, eu já vi. Você já deu uma olhada. Não, é uma exposição de arte. É uma exposição de arte dentro do espaço de uma loja comercial, né? Uma bela loja, mas a gente tem hoje, está construído lá um espaço de uma experiência mesmo, né? Não é simplesmente só uma exposição, né? Os objetos, eles são realmente encantadores. É verdade. Esculturas, né? Suspensas em pés metálicos, de ferro, e feito por mulheres. Então, se a gente está falando das admiráveis, essas mulheres, elas são admiráveis. São admiráveis. Com muita força. E assim, o abraço dessas mulheres, né? A força, assim, que me moveu muito nesse projeto. São projetos... É muito difícil, né? O dia a dia não é simples, né? Eu estou aqui falando, tudo parece muito mais fácil do que as coisas são. Mas esse é um projeto que a força delas, o movimento, a importância do que significa isso, a importância do que significa o Cerrado, né? A importância de todo esse conjunto com esses atores todos, né? Então tem a Central do Cerrado também, que é uma instituição que trabalha com a biodiversidade do Cerrado, que também é parceira, que vai fazer também um trabalho de comercialização com outras peças, não com essas obras de arte, mas também que é parceiro, que está falando de Cerrado, né? Está falando do ser humano, né? E do bioma, mas acho que, de novo, né, para falar das admiráveis, que você fala muito da questão do gênero feminino, que eu vi você começando, você fala para elas, né? Então, sim, são sobre elas também, né? Essas mulheres do Jalapão, né? As jalapoeiras apuradas. Uau, né? São mulheres que desafiou o statu quo dela ali, né? E estão, gente, ganhando o mundo. Gente, olha que coisa linda. Você falou que vai ter exposição em Milão. Onde mais? Conta pra nós de novo. Então, eu tô dando spoiler. Porque, conta esses spoilers aí que eu gosto. Não, eu tenho certeza. Essa coleção ela vai viajar o mundo, porque o capim dourado ele é muito desejado. É uma matéria-prima muito, muito sedutora, né? Ele brilha, né? Ele é ouro, né? E aí, com essas formas, com essas histórias, a gente vai começar pela feira de design, que teve um convite, não é certo ainda, mas eu vejo muita possibilidade. Isso não está fechado, mas já vamos jogar para o universo, né? Vai acontecer, com certeza. Já aconteceu. Possibilidades são muitas. E aí tem México, no Design Week do México, vai para São Paulo, no Design Week de São Paulo. E eu vejo já, até no Japão eu vejo isso daí. Não tem convite, mas eu tenho certeza que isso vai muito longe. Quando você vê essas mulheres, por exemplo, né, saindo lá do seu habitat ali, né, do Jalapão, para vir, para apresentar essa mostra, sua obra de arte, num momento assim de exposição, qual a sua expectativa? Conta para nós. A minha expectativa é segurar o choro. Emocionante, né? Meu muito, Deus muito. Do céu. A gente está falando de dignidade. A gente está falando de dignidade, né? De respeito. E essa questão da autoestima, né? Que é o mínimo que esse ser humano precisa, né? É verdade. É sobre respeito, é sobre cuidado, né?
Nossa, e eu vejo isso assim como trazendo assim uma transformação muito grande mesmo para elas, né? Porque participar, estar ali naquele lugar tão lindo, numa loja maravilhosa e você vendo suas obras ali, né? Elas estão lá, elas vão estar lá. É a história delas. Mas eu acho que também quem vai se transformar vão ser talvez o público que vai ver e vai entender um pouco mais do que é a força e a beleza delas. História. Então, eu acho que a transformação começa lá, mas não termina por ela, sabe? Eu acho que é de quem se conectar com essa realidade e entender que faz muito pouco, né? Que conhece pouco, porque é Brasil para brasileiro, né? É verdade. É a cultura e a beleza do Tocantins, né? Do próprio estado. Nossa, e que está como brinde, e está como souvenir de aeroporto ou de coisa que também nada menos, não é menos nem é mais, mas não é só isso, né? Não é só isso. É muito mais e a gente tem que cuidar, né? É verdade. Quando a gente olha para a sua história, para a sua vida, assim, eu vejo que em tudo que você vai fazer, você conta uma história, né? Conta uma história através dos objetos, através de todo o trabalho que você desenvolve. Conta para nós como que é esse processo criativo, de onde que sai assim, meu Deus, vou contar essa história aqui através disso. Conta para nós. Não, na verdade é sobre isso. O objeto ele é uma desculpa, né, para poder contar uma história. E o ser humano ele se conecta a partir de algo visual, né? De um objeto. Então a gente usa o objeto para contar essas histórias, porque é a partir das histórias que a gente acredita que pode ter as transformações e as conexões das pessoas num lugar mais profundo e que possa ficar mais permanente, porque o que a gente está falando são saberes ancestrais, saberes esses que têm que se permanecer vivo, né? Para esse futuro tecnológico que também se junta a tudo isso. Mas de que forma isso tudo conta história? Porque senão tudo vira só mais uma coisa mercadológica, né? É verdade. De tendência, só um desejo de consumo. E a gente sim quer ter desejo para consumir. São peças que são valorizadas porque tem muito trabalho, são muitas horas, o capim é caro. Então assim, não são peças baratas, nem pode ser, porque o preço é justo pelo trabalho, pela quantidade e pela história que ele conta, pela arte que tem por trás dele. E isso é a forma de fazer que eu acredito, né? E é onde eu me coloco nessas pontes, né? Podendo amplificar a voz a partir da minha mesmo, né? Uau, gente, eu acho tão lindo isso. Eu estava comentando com você que assim, eu percebo que nós estamos esquecendo, acho que a tecnologia fez a gente parar um pouquinho, não sei se isso tem razão, mas parece que a gente parou um pouquinho de registrar através da arte a nossa história e a gente tá mais preocupado com tudo que é tecnológico ali. E aí eu voltei agora, eu estava numa viagem, né, para a Europa, e aí lá você vê muito cultura, muita arte, e eu voltei, gente, cadê a nossa história desse nosso período, do nosso momento, né? Qual a história que a gente está escrevendo para deixar para as próximas gerações, porque aqui a gente está falando de legado, né? Então. E legado é isso, é você deixar uma história. E aí eu fiquei assim um pouco preocupada, sabe? Me conta se você tem essa visão e como, porque eu vejo que você está trabalhando para essa história permanecer, né? Na verdade, o brasileiro ele tem a síndrome do vira-lata, né? Que é aquela coisa de olhar tudo para fora, né? Achar que tudo que está aqui não tem valor e tudo que vem de fora é muito mais legal e mais importante, né? A gente tem isso, porque a gente também foi colonizado, né? Assim, o Brasil né? não foi descoberto, ele foi invadido. E a partir do momento que você fala que ele foi descoberto, é como se não tivesse nada aqui. A partir do momento que você fala que você não tinha nada aqui porque você descobriu, você já de cara, na história, a gente aprende, a gente vai estudar a história do Brasil desconsiderando tudo que existia antes. Então a gente tem essa reconquista, esse momento de reconquistar. A gente é o único país da América Latina que chama de descobrimento. O resto é conquista, foi conquistado. Né? Os espanhóis conquistaram Peru, aí vai da Argentina, todo o resto da América Latina. Brasil não, Brasil a gente foi descoberto. Então a gente já vem desde essa base, né? Então é um processo de pensar diferente mesmo, de reconhecer esses saberes. Aí a gente tem os afrodescendentes escravizados que vieram construir essa nação. Né? O Brasil foi construído com sangue desses povos que estão aí
remanescentes, né? Deixados, largados, né? Num lugar assim completamente paralelo, né? Marginal. E é mentira, isso tem saber. Então é a gente começar a reconhecer isso. Então os processos eles são profundos nessa dimensão de reconhecimento, de reconquista. E assim, é o Brasil inteiro, né? É o Brasil inteiro que tem essa questão de olhar tudo para fora, né? Tudo de fora. E ainda mais agora com a tecnologia, com tudo, as coisas se dispersam mais ainda. Mas a nossa beleza, a nossa riqueza, o nosso ouro está nessa diversidade, está nesse lugar, essa diversidade cultural, é essa beleza do Brasil ainda. A gente tem povos tradicionais, originários, vivos até hoje, né? Aldeias inteiras de nações, porque são povos, né? São nações, são etnias que têm a sua cosmovisão, que têm a sua forma de enxergar o mundo muito própria, né? E assim, originária. Isso é muita riqueza. É verdade. E aí eu falo assim mesmo, que a gente precisa, né, olhar mais para isso, né, trazer essa pauta para a gente não deixar isso morrer, assim, né, ficar esquecido, né, quantas histórias a gente descobre, sabe, quando a gente vai conversar com uma pessoa dessa, quanto ensinamento para a nossa vida, né? Exatamente. Me conta algo assim que foi assim surpreendente, um ensinamento que você aprendeu em algum lugar desse que você foi, que você levou para sua vida, que sabe, que transformou alguma coisa. Eu acho que é uma coisa muito Suas simples. experiências. Eu estava numa aldeia lá no Acre, quase fronteira com o Peru, aí numa cerimônia, né, tradicional, com as medicinas indígenas, né, desses sábios mestres. Aí o pajé, um grande sábio, no meio do ritual, assim, no meio da cerimônia, ele para assim, uma hora bem da madrugada. Aí ele fala assim: Marcelo, você quando estava na barriga da sua mãe, você já estava sendo preparado para fazer o que você faz hoje aqui. Ou o que você tem fazendo. Isso, para mim, passou um filme na minha cabeça. De todas as coisas, das dificuldades, coisas ruins, boas. E a gente entende. E, na verdade, ele falou para mim, ele fala para todo mundo, serve para todo mundo, né? A gente é essa construção. Claro, uns com mais privilégios, né? Com bem mais privilégios, né? E aí a gente, no meu caso, coloco isso, né? Como uma missão. Mas, para mim, isso pegou muito, assim, né? Que é um lugar que não é de se conformar, né? E sim ter consciência das oportunidades e das possibilidades do caso, né? Meu, com bastante privilégio. Você falou, e eu lembrei, sabe de quê? De uma entrevista que eu assisti sua, um vídeo que eu assisti seu, que você falava que quando você era pequeno, com a sua mãe, vocês viajavam muito, e em todas essas viagens, vocês traziam, né, aquele souvenir, alguma coisa da viagem, e aquilo foi trazendo para você esse desejo, não sei se era um desejo, de olhar para o Brasil, para todas as regiões. Me conta sobre isso. É isso, né? São essas vezes. Você já contou super bem. Eu já contei, né? Eu vou perguntar, eu já conto a história. Já contou. Que é uma delícia. É isso, né? Meus pais, eles tinham esse cuidado com a casa, né? E a gente ia para os lugares e ficava indo em loja de artesanato, loja de alguns artistas locais. Claro, muito com o gosto deles da época, né? Mas gosto que para mim eu achava lindo, eu adorava. E adorava voltar dessas cidades, desses lugares. A gente ia muito para o sul do país, né? A gente morava em Santo André, no ABC Paulista, São Paulo. E meu pai é alemão, ele é descendente de alemão. Então ir para o sul, de alguma forma, né, ir para Joinville, Blumenau, era ele se conectar com a ancestralidade dele. E aí a gente voltava com carro, com objetos, assim, dessas regiões de artistas esculpidos de pedra. E a casa ela era recheada disso tudo, né? Então... Isso foi formando, né? Foi formando o meu repertório também, né? Com certeza. E seus pais eram arquitetos também? Não, meu pai é advogado. E minha mãe é dona de casa.
Ah, que legal. Estão vivos, né? São ainda, que coisa boa. Me conta mais, nós estamos finalizando nosso podcast, mas eu queria saber só mais, assim, com relação... qual é o que você deixa para quem está começando um projeto novo, nós estamos aqui no final do ano, né? Já daqui uns dias a gente começa um ano novo. Para essas mulheres que querem, sabe, fazer algo, que querem empreender, que querem fazer algo que vai transformar a história, a vida delas, qual é a mensagem assim que você deixa? Eu acho que... Então, é difícil, né? Parece que eu tenho uma bola aqui, né? Assim, não, eu mas acho da que sua experiência. A minha experiência, a minha mensagem, eu acho que eu deixo a mensagem das mulheres do Jalapão pela resistência. Assim, elas têm uma felicidade, uma alegria de estarem vivas, uma honra de estarem nessa existência vivas. Assim, elas têm a honra de existir. Isso é um aprendizado, né? Então, resistência, não desista nunca. Porque empreender é muito difícil num país como esse, né? Mas não desista, né? Faça, né? Faça a sua quentinha, faça o seu bolo bom, né? Vá vender no vizinho, ou abra sua loja, ou vá vender roupa que você... Enfim, empreender são tantas possibilidades, né? De abrir um negócio, abrir uma loja, sei lá, abrir... sei lá, prestar um serviço, tudo, tanta coisa. Eu nem sei quais são as possibilidades, né? De ser... Mas não desistir. É resistência, não desistir, né? Resiliência, né? Resiliência, persistir, continuar diante dos desafios. Porque eu sinto isso também. Muitas vezes dá vontade de desistir, parece que está fazendo tudo errado, né? A gente tem cansa, horas, né? Cansa. Você falou, hoje eu estava cansado, tem não sei quantos dias envolvido, trabalhando. Não, e tem várias camadas, né? São várias questões. Então, assim, eu estou falando aqui, a gente tem muitas coisas, as coisas, assim, tem muito trabalho, tem muita tem consistência, a gente está muito firme. Mas tem muita coisa que não dá certo como a gente pensou, e a gente tem que parar, pensar, rever, né, humildemente voltar e repensar e fazer de novo. Então, assim, e aí a coisa dá certo, ou não dá, ou aí não deu certo, mas você entende que ela não era para dar certo, mas vai dar outra coisa. Então é resiliência, né? Não dá para desistir. Então, não é nada, para ninguém é simples. Me conta, você... Adoro me conta. Me conta, você é um homem já, assim, de muito sucesso, se sente realizado? Qual é o sonho que você ainda quer? Tem algo que você fala, nossa, eu ainda quero conquistar isso. Tem coisas que eu ainda quero conquistar. Porque a gente está sempre, né? Sempre tem coisas ainda... Nossa, tantos, né? Não, tem. Eu acho que é manter a saúde, né? Eu ter, assim, a saúde mental, né? Porque é uma coisa que assim, eu entendo que isso é muito frágil também, né? Então, eu estar com saúde física, mental, para continuar fazendo o que eu faço hoje, que eu acredito assim, que é uma construção de uma vida e que hoje eu tenho plena consciência do que eu faço e que eu quero fazer mais. Então, esse é um sonho, de continuar tendo essa saúde para continuar fazendo, né? Ver meus filhos crescerem, né? Sei lá. Tem muita coisa, né? Muita coisa. Continuar fazendo, ver essas mulheres, né? Ver esses projetos, fazer esses encontros desses outros projetos que a gente trabalha, né? Nessas outras comunidades. E, enfim, meu sonho é ver essas mulheres com autonomia, com oportunidade, também, enfim. Para mim também, acho que sei lá, tanto sonho. Não sei, tô fazendo, não dá nem tempo de parar para pensar. Inclusive, meu marido falou isso, né? Falou assim, como é que ele tem tanta energia para fazer tanta coisa? Pergunta isso, ele me pediu para perguntar. Pois é, né? Me conta! Me conta, qual é essa? O que você faz para ter tanta energia? É fazendo, né? É muito amor, assim. Muito amor. Eu me encontro nesses lugares, eu me conecto nessa energia de troca. E aí eu me abasteço, eu ponho o dedo na tomada, sabe? Parece que meu dedo vira uma tomada quando eu estou nos territórios, nessas relações, ouvindo essas histórias. E aí eu volto energizado. Que legal, gente. Amor, né? Amor é muito forte isso. É a essência do universo, como já dizem.
É verdade. Alguns gurus aí. Gente, então, essa mostra maravilhosa está acontecendo na Empório Design. Você que não foi lá ainda, vá lá para você conhecer, porque está maravilhosa. As jalapoeiras apuradas. Até que dia no Empório Design? Fica até fim de janeiro. Até no final de janeiro. Gente, que energia que ele tem mesmo, não é? É bom demais. Não, pra gente finalizar, qual é a mensagem, de forma geral, que você deixa para as nossas admiráveis hoje? Pra gente finalizar. Que mensagem que eu deixo? Que mensagem você deixa para elas? Você já falou, né? Não desista. Eu falei, não desista. Essa é a mensagem. Cuide, né, desse cerrado, né? Vocês admiráveis aqui do Jalapão, aqui do Tocantins, né? Mulheres tocantinenses. Porque eu acho que é muito... bem local. É bem local, apesar que podcast vai para o mundo todo, né? Mas vamos cuidar do nosso meio ambiente e das pessoas que cuidam dele também, né? Que são essas jalapoeiras apuradas, por exemplo. Uau! Gente, é muito forte quando a gente entende isso, porque o nosso estado, Tocantins, né, um dos últimos estados da federação que foi criado, um estado novo, mas que tem um potencial gigante, que tem muitas belezas naturais, né, um estado assim que... Gente, se a gente entender, né, que a gente pode daqui fazer a diferença, né, que não precisa estar em São Paulo, porque às vezes a gente, igual você falou, precisa estar nessa rota, a gente não precisa de onde você está, onde você pode fazer a diferença. A gente vai trabalhar muito mais para que o nosso nome, para que a nossa história, para que o nosso Capim Dourado possa ser cada vez mais reconhecido e valorizado no mundo. E não deixe acabar o cerrado, né? Não pode porque deixar, estão desmatando os mananciais. E o cerrado é a caixa d'água do Brasil, né? Uau. Então, assim, vamos cuidar desse patrimônio que está dentro do Tocantins, que é o cerrado, que é o jalapão, que são as jalapoeiras, que são as quilombolas, as mulheres, os povos que vivem, né? A partir daí, né? Dessa natureza. Então, acho que esse é o recado. É verdade. Lá no Jalapão, você subiu aquela serra do Espírito Santo? Não subi nenhuma serra. Gente, lá é tão lindo. Quando você chega lá, que você vê assim, aquela extensão do cerrado tão grande, aquelas veredas, Gente, você fica tão encantado. Eu fiquei muito encantada quando eu subi lá, porque eu falei, gente, que extensão que a gente tem, né? E é muito lindo, lindo, lindo. E aí você fala assim, nossa, gente... Porque como no Cerrado não tem aquelas árvores, não tem aquela mata fechada, é aquela coisa que você vê de longe, né? Sim. De longe você vê aquela... Então, assim, é muito lindo. E aí a gente chega com mais vontade de cuidar, de preservar, de levar essa nossa história para o mundo, né? E eu fico muito feliz. Eu quero deixar aqui, né, a minha admiração pelo seu trabalho, pelo Instituto A Gente Transforma, né, que faz toda essa diferença, não só no Tocantins, mas no Brasil, aí, transformando muitas histórias, né? Gente, que linda a história de Formoso do Araguaia, né? Um projeto que lá da construção da casa da fundação, que ganhou um prêmio mundial, né, pela transformação que levou para a vida das pessoas. Que muito lindo isso. E a arquitetura faz isso, né? E a gente pode fazer de várias formas, não só através da arquitetura, né, mas em tudo que a gente fizer, tudo que a gente for fazer, a gente possa fazer com esse pensamento de transformar, né, de alguma forma mudar a vida das pessoas, de levar algo a mais, de bênção, de transformação, de mudança de mentalidade, de mudança da vida mesmo no geral, né, e que a gente possa ser esse instrumento também. É isso. Parabéns pelo seu trabalho. Continua, né? Não vamos parar, não. Não, nunca desista. É isso aí. Muito sucesso para você. Obrigado. Muito sucesso nessa mostra, né, das jalapoeiras apuradas, que vai continuar
na Empório Design até o dia 20 de janeiro. Todos vocês são convidadas para ir lá conhecer, porque está muito linda. São peças maravilhosas de artistas nossas aqui do Tocantins, lá do Jalapão. Excelente semana para você, que Deus abençoe. E fui!